venho umas 2 semanas trabalhando em um texto, e uma oração que eu faço constantemente é que Deus me ilumine a trazer para a igreja não o que eu quero, mas o que a igreja precisa. E o que tenho trabalhado é, sem dúvida alguma, um tema que vou trabalhar com os irmãos logo, logo. A mensagem está praticamente pronta, pelo menos na minha cabeça. Mas Deus mudou os meus planos na terça para quarta-feira, quando eu revi um material meu e olhei para essa mensagem e lembrei e pensei que eu preciso ler um texto como esse, uma mensagem como essa, no mínimo de 6 em 6 meses, bem no mínimo, para não esquecer de verdades bem básicas, bem fundamentais da nossa vida cristã, que o nosso Deus é bom e que o nosso Deus é bom o tempo todo. Nosso Deus não é bom de vez em quando. Nosso Deus não somente é bom, mas Ele é bom o tempo todo. E foi muito bom rever e poder reescrever ou reeditar esse material para trabalhar um tema que eu julgo bastante importante e acredito que vá de encontro à realidade de todos nós. Talvez a gente não saiba que existe, da forma como vai ser aplicado aqui, mas o fato é que existe um outro lado da vida cristã. E nós vamos precisar pensar nisso de uma maneira bíblica, e não somente isso, mas de maneira bíblica e também cheia de esperança, cheia de encorajamento, porque a própria palavra de Deus nos dá esse encorajamento. Eu quero convidar para estar falando um pouquinho para a gente do lado bom, se eu posso usar essa expressão, né? Talvez a expressão melhor fosse o lado mais popular da vida cristã. O lado que geralmente nos aquece logo a vontade de ouvir, tal. Eu quero, e é valoroso, e é verdade. São verdades espirituais o que Deus faz na nossa vida. Verdades maravilhosas, verdades que devem ser repetidas, mas é o lado mais popular. É o lado que a gente tem mais vontade de ouvir, o que Deus fez na minha vida. E para isso eu quero convidar o nosso irmão Gil. Gil vai contar um pouco do que Deus fez na sua vida. E nós vamos ouvir. Boa noite, igreja. Boa noite. É bom a gente contar daquilo que Deus fez na nossa vida, para que sirvam de testemunho, de exemplo para outros. Deus converteu a minha vida há 17 anos atrás. Eu e a Karina começamos a namorar com 17 anos, eu tinha 17, e quando ela tinha mais ou menos uns 19, ela conheceu a Cristo e começou a pregar para mim. Eu, um menino muito duro, de coração, achava que as coisas eram do meu jeito, da minha maneira. Quem me conheceu antes sabe disso. E ela me leu um versículo que Deus trabalhou no meu coração. Eu lembrei do Cristalino. O Cristalino é outra época. Dia 1º, quinta-feira. Dia 1º eu conto. Lá na reunião, lá. E está lá, os meus não precisam abrir, só ouçam. Está em Mateus 11, 28, até o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso me corroía por dentro. E a partir do momento que eu aceitei a isso, entreguei o meu fardo a Deus, e Deus me deu o seu jugo suave, eu e a Karina nos casamos na igreja. Todos, irmãos, todos os nossos planos, tudo que nós traçamos, Deus nos abençoou que nós cumpríssemos nos detalhes. Nós vamos querer uma casinha assim, pequenininha, quando a gente casar, a gente vai querer esse carro, a gente vai querer ter isso, e nós lutamos para isso, muito, sofremos muito, mas Deus nos abençoou
nós sempre fomos fiéis a Deus. Depois Deus nos deu a nossa filha, que foi um presente. Uma coisa que Deus quebrou meu coração é que eu nunca imaginava que eu ia ter um filho. Nunca. Sempre essa palavra, filho, me dava arrepios. E Deus mudou minha vida, me deu uma filha linda, saudável e que adora ao Senhor. Então, o que eu tenho para dizer aos irmãos é que Deus fez o impossível na minha vida. Deus retirou o pecado da soberba, da arrogância, do orgulho, e me mostrou que somente através da sua misericórdia eu teria vida e seria regenerado pela graça, a ressurreição de Cristo. E isso foi o que aconteceu na minha vida. E eu louvo a Deus por estar aqui hoje, podendo compartilhar o que Deus já fez na minha vida. Tem muitas coisas, muitas bênçãos. Uma coisa eu digo para vocês, o que eu tenho colocado como objetivo hoje na minha vida, porque as coisas que eu precisava, Deus já me deu. Mas o que eu tenho colocado hoje na minha vida, que é a minha meta e o meu objetivo, é de primeiramente ser um bom marido, um bom pai e principalmente um bom servo de Deus. Porque, irmão, se eu for um bom servo, automaticamente eu vou ser o resto. Mas tem uma coisa que a gente se engana. Aqui na igreja, é fácil ser crente aqui, pastor. É muito fácil. Muito fácil. Difícil é ouvir que a minha mulher tem para falar para mim, ouvir às vezes uma exortação da palavra de Deus, isso é difícil. Agora ser crente aqui, maquiar, é fácil. Agora eu ser crente dentro da minha casa, para depois eu ser crente na rua, isso é difícil. E isso nós temos que praticar a cada dia. E o meu desejo é que quando eu partir daqui, é que a minha família em primeiro lugar, e depois as pessoas que me cercam tenham a lembrança de que eu deixei um legado, que esse legado foi servir a Deus. Amém. Esse é o meu objetivo e minha meta. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Queria pedir para o Paulo ficar de pé e dê graças pela conversão, pela salvação do nosso irmão Gil. Pai Santo, Deus amado, muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Porque o Senhor um dia alcançou esse teu servo. Amém, Deus querido, obrigado. O Senhor o trouxe à tua casa, Pai, não só dando a salvação, mas limpando ele, Senhor, tirando Amém. todo o pecado, Obrigado, Jesus. convertendo ele a ti, Senhor, capacitando ele, Senhor, a lutar, Senhor, porque sabemos que nós inclinamos, Senhor, para a nossa carne, para o pecado, mas o Senhor tem capacitado. Amém, obrigado, O Senhor Jesus. tem cuidado da Karina e da Rubinha. Amém. Obrigado por essa família maravilhosa, Pai. E somente por ti, Senhor, hoje estão aqui. Aleluia. Eu agradeço a ti, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Muito bom. Bênção grande. Pois é, irmãos, na conversão, quando o Senhor vem com a sua graça e muda a nossa história, muda a nossa trajetória, a pessoa ela sente o peso do seu pecado contra Deus. Não somente isso, ela sente o peso do seu pecado contra as pessoas ao seu redor. Deus começa a mudar nossa mente, a gente confessa e deixa o pecado não mais nos escraviza, nós voltamos o nosso coração para aquele que a partir de então passa a ser o nosso Senhor, aquele que nos salvou. Na conversão a gente percebe a grandeza do amor de Deus. Na conversão a gente percebe como a misericórdia de Deus se renova, como a graça de Deus é uma coisa absolutamente inexplicável. A gente percebe na conversão que pode, através do Espírito Santo, vencer vícios, vencer hábitos que a gente julgava insuperáveis, coisas que julgávamos impossíveis de ser abandonadas. O Espírito de Deus que passa a habitar a nossa vida nos capacita a uma reação espiritual maravilhosa. A gente, na conversão, no poder do Espírito Santo, passa, sim, a entender que a gente foi inserido num novo contexto, na família de Deus, no povo que vai para o céu. Isso é uma coisa que só Deus pode trazer essa consciência espiritual de que a nossa família ganhou proporções completamente diferentes. O céu passa a ser uma realidade
passa a ser algo real para a gente depois da nossa conversão, sobre a influência do Espírito Santo. A gente recebe de Deus novos ideais, novos propósitos, proteção, paz do Senhor, contentamento, sabedoria. Isso vem, eu julgo que isso é o bônus da salvação, para o desfrute ainda nessa vida, antes de estarmos para sempre com o Senhor no céu. Aquela certeza gostosa da presença de Deus, nunca mais sozinhos. Depois da conversão, aquela ideia da solidão, do isolamento, ela muda, porque a presença de Deus ela é perceptível. Essa segurança é gostosa, a esperança, aquela esperança que eu falei semana passada, né, de que é algo que a gente, enquanto para o mundo esperança é uma coisa que eu cogito se vai acontecer, a esperança para o crente é apenas uma questão de tempo. É diferente da perspectiva da sociedade, do mundo ao nosso redor. A gente afirma convictamente, então, que se alguém está em Cristo, vamos ler juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso é um efeito maravilhoso da conversão. A gente sai dizendo para todos os lados, Deus é bom. Não saímos? Deus é bom, passa a ser parte do nosso viver esta realidade. Deus é bom, e não é bom de vez em quando, não. Ele é bom todo dia. Isso é maravilhoso. Esse é o primeiro maravilhoso efeito. Esses são os primeiros e maravilhosos e duradouros efeitos desta ação de Deus vindo ao nosso encontro. O Espírito de Deus, falávamos sobre isso na classe de doutrina há pouco, nos convencendo do nosso pecado, nos dando essa nova geração, esse nascer de novo, enfim. É algo maravilhoso que traz à nossa boca essa afirmação da bondade, do amor, da justiça, da graça, da misericórdia de Deus todo dia. A questão, meu irmão, é que quando a gente menos espera, bate à nossa porta algo estranho. Num certo momento da nossa história, mesmo depois desse impacto tão especial com a graça salvadora de Deus, bate à nossa porta e a coisa começa a tomar proporções diferentes, porque a nossa vida, de uma hora para outra, fica complicada. De repente, parece que toda aquela minha expectativa, toda aquela coisa gostosa do novo nascimento sofre um grande impacto, parece que alguma coisa até vai desmoronar. E então aí você começa a conhecer o que nós estamos chamando de o outro lado da vida cristã. Por algumas razões, as bênçãos se transformam em provação. Por algum motivo, aquilo que parecia que não ia mais acabar, parece que as coisas, as bênçãos que eu recebi estão ali, mas começam a acontecer coisas duras, difíceis, provações. A alegria, de repente, ela se transforma em tristeza. De repente, o meu cântico passa a ser um choro. De uma hora para outra, minha fé, ela parece mais com medo do que com fé, uma insegurança estranha. Isso pode ter acontecido talvez por um telefonema. Um telefonema que a gente não esperava, um e-mail que a gente não queria receber, uma consulta médica com um diagnóstico indigesto de um médico, um resultado de exame que a gente temia, um descontentamento ou um desentendimento com um irmão, um parente, um patrão. Essas coisas batem à nossa porta inesperadamente e dão uma balançada, aquela notícia desagradável sobre seu filho, sobre sua esposa, sobre seu marido. Essas coisas vêm lá procurando ou não. Uma perda, um roubo, uma ofensa, uma traição, coisas que vão bater à nossa porta, queiramos ou não. A verdade é que nós, muitas vezes, somos subitamente introduzidos a esse outro lado da vida cristã.
aquilo que a gente não queria, mas acontece. Não acontece? Esse silêncio aí indica o quê? Então façam alguma coisa assim para mim. Esse lado, esse outro lado da vida cristã, ele envolve, sem dúvida alguma, aflição, frustração, envolve medo, tristeza, envolve desconforto, envolve incredulidade. É tenso, mas esse lado ele é real. Ele realmente existe, nós sabemos que existe, e a Bíblia também não nos deixou desavisados. Jesus, ele nos alertou sobre esses dias maus. Sem dúvida alguma, ninguém está livre desse dia mau, desses tempos difíceis, desse outro lado da vida cristã. É por isso que nós vamos pensar um pouco no Salmo de Davi, Salmo de número 34. Eu vou usar aqui a versão revista e atualizada. Pode abrir sua Bíblia. Salmo 34, verso 19. Esse texto diz assim, Salmo 34, verso 19. Vamos ler juntos? Está aqui na tradução que nós vamos usar, no slide. Vamos ler juntos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas. A gente crê nisso aqui? Fala meio muito rápido, não. Meus irmãos, o homem que, inspirado por Deus, escreveu este texto, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Era um homem, sem dúvida alguma, escolhido pelo Senhor, abençoado por Deus, tremendamente usado por Deus. A Bíblia chega a apresentar Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas este homem aqui, ele conheceu o outro lado da vida cristã. Ele conheceu tempos ruins. No início desse salmo, você está lá? Eu que não estou. Davi, ele está muito contente. Eu vou ler apenas os primeiros 3 versos, acompanha comigo aí. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Parece que está tudo extremamente bem. Ele está contente. Mas nos versos seguintes vem uma série de dificuldades. Uma série de situações são enumeradas aqui ou enunciadas aqui. Mas se você tiver isso, pensa naquilo. Quando você passar por aquilo, pensa nisso. E quando você estiver nessa situação, lembra daquilo. Vem uma situação, um monte, uma sequência de dificuldades, problemas. O que aconteceu? Nada. Apenas se confirma o fato de que no verso 19, Davi diz, muitas são as aflições do justo. Nessa frase, sem dúvida alguma, Davi está revelando a existência de um outro lado da vida com Deus. Porque a alegria a gente conhece bem, a gente vê rapidamente nos 3 primeiros versos, mas depois vê um monte de problema. Então Davi está dizendo, olha, alegrem-se sim, mas não achem que a vida cristã vão ser só alegrias. Muitas aflições virão, mesmo na vida com Deus. E vamos ver 3 aspectos dessas aflições que envolvem o outro lado da vida com Deus, da vida cristã. Primeira, que a gente vai enxergar aqui. Vamos começar a enxergar as aflições do justo. Preciso, antes de mais nada, definir o justo. Sem dúvida,
a perspectiva que aponta lá para o Novo Testamento, quando o Senhor, em Cristo Jesus, nos justificou. Quando Cristo morreu na cruz por nós, pecadores, Deus, ou o Senhor Jesus, declarou a Deus como supremo juiz, que o sangue que Ele derramou na cruz, por você e por mim, arrependidos dos nossos pecados, nos justifica da nossa culpa. E nos coloca diante do supremo juiz como justos, ainda pecadores. Então essa doutrina da justificação é maravilhosa. Porque ela não ignora que eu sou pecador, mas quando reconheço que sou pecador, o sangue de Cristo me redime, me limpa, me apresenta diante de Deus como um pecador perdoado, justificado. No Antigo Testamento, essa posição era apresentada quando o homem temia, cria em Deus como seu Salvador e reconhecia o seu pecado. Ele era apresentado não mais como aquele que vivia na impiedade, mas agora ele é apresentado também como um justo, porque Deus enxergou na vida daquele homem que ele reconhece que ele é pecador e crê em Deus como aquele que o livra da morte e do pecado. Então aqui Davi coloca que muitas são as aflições do justo. E o primeiro aspecto que nós vamos avaliar então desta realidade na vida ou no outro lado da vida cristã são essas aflições do salvo, aflições do justo. A primeira verdade vai estar, obviamente, contida nessa primeira sentença. Muitas são as aflições do justo. Meus irmãos, parece que o problema aqui de Davi não era com uma aflição esporádica. Não era a situação de um problema ou de alguma aflição que ocorria aleatória ou esporadicamente na vida dele. Não. O texto nos deixa crer que são muitas. Havia quantidade de aflições. Não era uma ou outra, não, era um monte delas. Muitas são as aflições. Veja se não é assim também conosco, irmãos. Mesmo pessoas que amam a Jesus, e nós amamos a Jesus, veja se quando não é uma coisa, não é outra. Se a gente conserta o fogão, estraga a geladeira, não é mais ou menos assim? Vê se não concorda comigo. Você conserta a geladeira, quebra o chuveiro. Aí você vai, quando não é o IPTU, é o IPVA. E a situação continua, quando não é o preço da gasolina, é o preço do remédio. Estou exagerando, é mais ou menos isso. Aí a coisa continua, quando não é o dentista, é o oftalmologista. Lembrei do ato essa semana com o Estevão lá. Quando não é a diabetes baixa, é a pressão que sobe. Quando não é a saúde que está em alta, a conta bancária que está em baixa. Quantas coisas, muitas são as aflições do justo. Quando a família está bem, minha vida profissional está ruim. Quando os meus negócios esquentam, minha vida espiritual esfria. Muitas são as aflições do justo. Somos atacados, irmãos, por todo tipo de tentações, propostas pecaminosas, ansiedade, medo, ira, falta de fé, desânimo, dúvida. Isso nos ataca a todo tempo. Então Davi tinha absoluta razão quando ele diz: muitas são as aflições do justo. Eu não fui abandonado por Deus, não. Porque a Bíblia nos diz que muitas são as aflições do justo, do salvo, do crente em Jesus. Mas além, ou do outro lado da vida cristã, além da aflição do justo, a gente tem uma outra situação que também aparece fortemente e constantemente na vida da gente. O conflito do crente. Eu creio que aqui nesse Salmo 34, Davi ele revela uma crise pessoal, um conflito pessoal, com duas palavras que ele usa: aflição de um lado e justo do outro. Eu creio que isso gera também em Davi uma certa tensão, e eu concordo plenamente com Davi. Eu não teria nenhum problema se o texto dissesse assim: muitas são as aflições do ímpio. Eu acho que eu não teria problema com isso, não.
Muitas são as aflições do tolo, do preguiçoso, do idólatra, do ganancioso, do corrupto, do mentiroso, do soberbo, do criminoso, do assassino. Muitas são as aflições dessa turma aqui. Eu não tenho problema nenhum em lidar com essa realidade da lei da semeadura. Galatas 6, verso 7 diz: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Cremos nisso? Amém? Pois é, então também temos facilidade de entender assim. Não teria problema se muitas fossem as aflições desse perfil de pessoas, porque são pessoas ímpias, que não temem ao Senhor. Oséias 8,7 diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Eu concordo com isso plenamente. Mas a Bíblia diz para mim que o justo passará por muitas aflições. E aí? Tem uma tensão aqui, né? Há um certo conflito nessa história. A questão, irmãos, que a gente não pode esquecer uma coisa muito importante. Pecado gera aflições, sim. Mas nem toda aflição é fruto de pecado. Sem dúvida, quando tomamos decisões, fazemos escolhas que nos afastam da vontade de Deus, nós estamos pecando, e pecado é um problema, vai sempre gerar aflição. Mas tenho muita convicção de que nem toda aflição é fruto de pecado. Muitas vezes o crente, debaixo do amor e da soberania de Deus, passa por muitas aflições. O crente piedoso, ele passa. Por isso, bastante cuidado com o que a gente acaba vendo na TV, e agora está forte demais, né? Acho que uma das épocas mais fortes de venda de fé pela televisão, ou venda de oportunidades, né, de fé, como se fosse um grande supermercado. E as pessoas, mais do que nunca, tendem a rejeitar a aflição, porque vai diminuir a audiência se começar a ver uma pregação desse tipo na TV. Eu acho que vão começar a ter problema para pagar a mensalidade do tempo de TV que tem que ser pago. Mas o fato é que nós temos que pensar seriamente que nós não podemos entrar na proposta da rejeição da aflição com as frases que a gente conhece bem. Eu declaro, eu tomo posse, eu não aceito esse problema, eu rejeito, eu profetizo, e assim vai. Quando o próprio Deus diz: muitas são as aflições do justo. Como é que essa turma aí tem a ousadia de dizer que agora nada pode acontecer comigo? O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Se a gente lembrar um pouquinho de Jó, gente, esse povo tinha que tremer, e nós também. No capítulo 1 de Jó, no versículo 8, ele faz a seguinte declaração: não há ninguém na terra como ele. Deus faz essa declaração sobre Jó. Não há ninguém na terra como ele, Jó, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Puxa vida. Ainda assim, no meio, este perfil de homem, que não tinha na sua geração, homem igual a ele, uma confissão do próprio Deus a respeito de Jó, no meio de grandes crises, a sua esposa perdeu a fé e mandou que ele se matasse praticamente. Seus amigos adeptos da teologia da prosperidade, os bons dos amigos da onça, diziam: Jó, como é que você pecou tanto, Jó? Olha o que Deus está fazendo contigo. Aí Jó respondia: não, eu não sei do que vocês estão falando, não. Pecador eu sou, mas eu não entendo desta forma. Pela graça de Deus, eu tenho andado nos caminhos do Senhor. Eu não sei os motivos de Deus para permitir meu sofrimento. E os amigos da onça lá, os super religiosos, os super espirituais: não, é por tua culpa, você está tomando agora, está pagando o preço do teu pecado. Não, eu sou pecador, mas eu sempre andei nos caminhos do Senhor. Eu não concordo com vocês, mas uma coisa eu tenho certeza, disse Jó. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo na Bíblia.
saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. E depois que meu corpo estiver destruído, eu o verei. O verei com os meus próprios olhos. Este é o anseio do meu coração. Irmãos, este homem faz essa declaração praticamente moribundo. As pessoas ao seu redor não olhavam para Jó e já não viam esperança de vida para aquele homem, absolutamente num estado deplorável, fisicamente falando. Mas com uma coragem, com uma fé e um temor ao Senhor extraordinários. Sabe por quê? Porque ele cria que muitas são as aflições do justo. Ele não era um super-homem, alguém invulnerável aos problemas do mundo. Ele diz, olha, ainda que eu morra, o meu Redentor vive. E a minha esperança vai muito além do que eu vejo neste mundo. A minha esperança é de poder ver o Senhor com os meus próprios olhos. Irmãos, isso é uma declaração extraordinária de quem realmente conhece o Senhor não apenas de ouvir, mas como ele mesmo diz no final do seu livro, eu conheço o meu Senhor de ver. Na prática, meus irmãos, significa o seguinte: maridos, você pode amar sua esposa como o Senhor Jesus Cristo, como aprendemos em Efésios, doando-se, dando a sua vida, e mesmo assim, acredite, você vai passar por aflições. Esposas, vocês podem submeter aos seus maridos, como a Bíblia orienta e ensina, e mesmo assim vocês hão de passar aflições. Filhos, vocês podem e devem honrar seu pai e sua mãe, porque a Bíblia assim ordena. E mesmo assim, podem ter certeza, vocês vão passar aflições. Solteiros, vocês podem manter-se puros, como a Bíblia ensina. E ainda assim, podem ter certeza, vocês vão passar aflições. Seria triste acabar essa mensagem assim. Mas este outro lado da vida cristã, ele não tem apenas aflições e conflitos. O mesmo texto nos diz que esse outro lado da vida cristã, ele também tem uma promessa maravilhosa para o justo. Fica bem claro, para o justo, para aquele que reconhece Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. O texto diz para a gente, muitas são, vamos ler juntos? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor... Uau! Meus irmãos, se é o Senhor que permite a aflição, como nós já vimos, é também o Senhor que promete o livramento. É o Senhor que promete também a libertação. E eu quero classificar aqui essas duas expressões. Eu creio que esse livra, mas o Senhor de todas o livra, tem essas duas perspectivas. A questão do livramento como a ideia do sair vivo do problema. E tem a questão da libertação, de estar livre do problema. Eu creio que Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, tanto para tirar totalmente o meu problema, quanto para me capacitar a sair vivo daquele problema que talvez se estenda por muito tempo. Eu não sei. Mas o fato é que estamos debaixo de uma promessa. O mesmo que permite a aflição à vida do justo, é aquele também que promete livramento ou libertação. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aqui nós temos uma abençoadíssima conjunção adversativa, lembra? Pessoal da escola aí?
Não, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Muito legal pensar nisso, mas essa ideia aqui de adversativo, ela vem diretamente do pensamento de adversidade. Ela tem esse propósito, ela significa contrário, significa oposto. Exemplo, se alguém diz a uma mulher, que vestido bonito, mas estragou tudo. Mas se você vai ao médico e ele lhe diz, sua doença é grave, mas arrumou tudo. Não é assim? Esse mais aqui é extraordinário. A gente vê isso certamente nesse verso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, ou de todas o livra. Meus irmãos, quando tudo fica muito complicado, quando a situação foge do nosso controle, eu vou separar uma mensagem só para isso, nós somos adoradores de controle. E Deus muito amorosamente tira o controle da nossa mão só para nos dizer, quem manda aqui sou eu. Vamos tirar uma mensagem só para isso a qualquer momento. Eu creio que muitas aflições do justo acontecem para que a gente pare de achar que somos deuses e temos o controle de tudo como se fôssemos donos do universo. Deus é o dono do universo. Deus é o dono da vida. Ele é o Senhor do controle. O meu papel é aprender a estar debaixo do controle dele. Mas quando a vida fica complicada e as coisas nos escoam pela mão, aí você pensa em desistir. E Deus, de forma maravilhosa, paciente, bondosa, coloca um mais na nossa vida. Um mais de Deus. Não o nosso mais oportunista, mas o mais de Deus, que nos traz confiança, nos traz esperança. A Bíblia está repleta de abençoadíssimas conjunções adversativas. Vamos olhar algumas. Vamos ler juntos. Vamos lá? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Uma outra verdade maravilhosa. O choro pode persistir uma noite. De manhã vem a maravilhosa alegria. E ainda, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele mesmo providenciará um escape. Amém, irmãos? Como é bom. Como esse mais de Deus aqui, ele é maravilhoso. Vamos então voltar à nossa proposição. Vamos juntos, mais uma vez. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Irmãos, vocês já sabem perfeitamente, eu já falei outras vezes, vocês estão já craques em hebraico. O que significa todas em hebraico? Viu? Já sabem em hebraico? Todas em hebraico significa todas. Então, o que nós vemos aqui é que não importa qual seja a aflição, Deus trará livramento ou libertação. É Ele quem está dizendo isso. É Ele quem promete. Precisamos crer na perfeição de Deus, de agir sempre com propósitos. Deus não trabalha com acasos. Deus trabalha com propósitos. As aflições da vida, por mais que elas venham e em alguns momentos até aterrorizem, elas são temporárias. Elas têm propósito, elas passam. Esse é o outro lado da vida cristã. E precisamos, muitas vezes, porque na maioria das vezes, sem a crise, nós não percebemos o amor de Deus. Sem a crise, nós julgamos que controlamos até Deus. Sem a crise, a gente ora menos.
Sem a crise, se bobear, você não vem nem à igreja. Você acha que dá para ser crente em casa. Sem a crise, nós somos abusados, desrespeitosos com Deus. Somos desrespeitosos entre nós. Sem a crise, a nossa fé é fraca. Nem sei se é fé. É mais interesse do que fé. Quando buscamos o Senhor, como Ele gostaria de ser buscado, por amor, por reconhecimento de que Ele é Deus, eu sou o pecador que não merece o céu. Mesmo assim, Ele decidiu amar pecadores e mandar Jesus para morrer por mim. Quando isso não gera uma santa crise, porque o pecado, ele precisa me afligir. Quando o pecado não me aflige mais, eu acho que Deus passa a me dever alguma coisa. Se eu fui à igreja, Deus tem que me abençoar. Se eu dei minha oferta, entreguei meu dízimo, Deus tem que me abençoar. O pastor tem que orar ou tem que pregar uma coisa que me agrade. Se o pastor pregar uma coisa que não me agrade, como se nós, muitas vezes, fôssemos exclusivos. Fazemos isso, eu faço isso. Eu não quero crise. Eu peço a Deus em nome de Jesus, não manda crise. Mas o Senhor sabe que muitas vezes eu preciso de crises. Para temê-lo, para honrá-lo. Para que a minha cerviz dobre. Para que eu reconheça como Senhor e eu como servo dependente, carente. Mesmo que eu não queira, o outro lado da vida cristã, ele existe. Pelo simples fato de que estamos no mundo. Eu sei, meus irmãos, que muitos talvez estejam passando por grandes ou muitas aflições agora. Se ainda não estão passando por muitas aflições, passarão. Elas virão. Enquanto estivermos neste mundo, as lutas virão das formas mais diferentes. E eu realmente acredito que o nosso bom Deus está nos dizendo, paciente e carinhosamente, não desanime. Não desista. Continue confiando. Quando você menos esperar, Ele o livrará. Amém? Ele vai nos livrar. Pastor, como é que você pode afirmar um negócio desse? Como é que você pode ter tanta convicção? Eu vou te dizer, meu irmão, por que eu tenho tanta convicção? Porque a Bíblia diz isso. E para mim é suficiente. Vimos quarta-feira que a Escritura, a palavra de Deus, ela vem de dentro de Deus. Não vimos isso quarta-feira? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É soprada por Deus. Ela vem de dentro de Deus. Por isso que eu posso crer confiadamente que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas, o livra. Crentes no Senhor Jesus, não desanimem. Não desistam. Olhem firmemente para o autor e consumador da fé de vocês. Realmente esperem no Senhor. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro presente na tribulação. Ele é imutável. Ele é suficiente, absolutamente perfeito e cheio de amor para suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Na verdade, antes de orar, vamos ficar de pé. Eu quero cantar com vocês. Vamos cantar a capela mesmo. Os que lembrarem este hino, cantem mais forte para que aqueles que não sabem possam estar cantando juntos. Lembra dessa mensagem? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Lembra desse hino? Vamos cantar, vamos primeira vez aqui, quem não souber eu repito. Vamos lá. Que consolação tem meu coração,
Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de... No começo. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder. Mais uma vez o refrão. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra que vem de dentro do Senhor. Vem para nós, ó Deus. O Senhor permitiu, ó Pai, que a tua vontade chegasse ao nosso conhecimento, para que as aflições, ó Deus, não sejam maiores do que o Senhor em nossa vida. Ó Deus querido, ajuda-nos a crer, ó Pai, que muitas são as aflições do justo, mas sem dúvida alguma, ó Pai, o Senhor de todas nos livra. Ajuda-nos a sair daqui renovados por essa verdade espiritual, cheios de alegria do Senhor, descansando no poder de Deus. Vamos seguros, ó Pai, porque não sou eu que estou dizendo nada disso. É o Senhor quem diz. É a tua palavra. A nossa segurança não está no que algum parente pode fazer por nós, algum político, alguém possa nos ajudar aqui ou ali. A tua palavra diz que o Senhor nos livra. O Senhor pode usar quem o Senhor quiser, mas o Senhor é que nos livra. Ajuda-nos a confiar na tua palavra somente. Que a tua palavra seja totalmente suficiente. Muito obrigado, ó Deus. Que o nosso coração seja perfeitamente apacentado pelo Senhor como nosso bom pastor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Ajuda-nos, ó Deus, nessa semana. O Senhor sabe o desafio de cada um. Dá a capacitação do teu Espírito, dá sabedoria, dá discernimento. Que possamos fazer escolhas, ó Deus, que revelam o quanto nós tememos o Senhor. Seco o enfermo, ó Deus, que o Senhor esteja pela tua misericórdia restituindo a saúde. Seco aquele que está sem trabalho, ó Deus, em nome de Jesus, abre a porta do trabalho. Seco um desafio de cada um, ó Deus. Saímos daqui encorajados e providos pela tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.